Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamavam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, preste atenção nessa parte, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, esse entretanto aqui faz toda a diferença. Se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, ele não sabe o que há de escolher, se é viver ou se morrer. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Que dilema, né, irmãos? O que é incomparavelmente melhor, com certeza. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. Meus irmãos, o dilema de Paulo entre a vida e a morte é o dilema de todos nós. E é claro que o texto diz que incomparavelmente melhor é estar com Cristo. Paulo está falando aqui do estado intermediário até a volta do Senhor, porque a morte gera isso. Um estado intermediário onde nós aguardaremos a volta do nosso Senhor. E é incomparavelmente melhor viver essa expectativa, antecipar essa expectativa. Diante de tantas lutas que nós vivemos hoje, diante de tantos desafios que nós temos hoje, quando nós colocamos a mão no arado, a tentação que nós passamos diariamente é tirar a mão do arado. Porque quando nós colocamos a mão no arado, não é algo fácil. Essa expressão, colocar a mão no arado, ou seja, servir a Cristo com a sua vida, servir a Cristo com o seu ser, servir a Cristo com a sua existência, não é uma atividade fácil.
por vezes prazerosa, em outras circunstâncias, vem e bate um certo tipo de desespero diante daquilo que servir a Cristo acarreta para as nossas vidas. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, servir a Cristo não é algo fácil. Mas eu também digo, não é algo impossível, porque senão você que está visitando hoje aqui, possa dizer, então, não é para mim. Não, não é impossível, porque a graça do Senhor nos ajuda e ajuda sempre. Bom, esse dilema de viver, de estar aqui ou estar em Cristo, é um dilema que vem ao nosso encontro. E geralmente as pessoas dizem o seguinte: não, eu prefiro partir logo. E consideram partir em Cristo algo incomparavelmente melhor. Já tem outras pessoas que dizem: não, a terra é muito boa. Eu amo a terra, eu quero ficar aqui é meu lugar, eu gosto da metrópole, eu sou cosmopolita, pastor, não sei o que tem no céu. Eu gosto de enfrentar a fila do banco, eu gosto de ficar na fila do supermercado, no 5º dia útil, quarta-feira da verdura, da carne, aqueles dias que tem as promoções, que é o dia que a gente pode comprar, pelo menos eu, e é o dia que eu recebo assim 200 WhatsApp, não esquece o supermercado. Eu fico torcendo para esse WhatsApp não chegar, mas ele chega. E a fila é grande. A gente passa desafios de relacionamentos. A IBD está tratando disso. Esse relacionamento não é fácil. Relacionamento conjugal não é fácil. Se tem alguém aqui que acha fácil, levante a mão, eu quero te premiar. Obrigado, viu? Já tem um prêmio reservado para você lá no céu. Relacionamento não é fácil. Relacionamento conjugal não é fácil. Relacionamento de pais com filhos não é fácil. Relacionamento entre irmãos não é fácil. Relacionamento com a vida, com a sociedade, com tudo que te cerca. São muitos desafios. São muitos desafios. E a gente diz: meu Deus, carrega logo. Me leva logo. Porque lá é muito melhor. Não, realmente, lá é muito melhor. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito forte para que essa luta que a gente trava no dia a dia entre ficar e querer ir embora não tire de nós algo chamado gratidão. Porque Cristo é o Cristo da nossa vida e da nossa morte. Então, no nosso corpo presente e na nossa partida, Cristo precisa ser glorificado. A gente não deve se devotar a esta vida, nem deve odiá-la. Porque se eu me devoto a essa vida, eu me torno cúmplice deste mundo. E tem coisas que eu preciso ser contracultural. Tem coisas que eu preciso lutar contra. Tem coisas que são pecados. Então eu não posso me devotar totalmente a essa vida, porque senão essa vida me encanta. E eu também não posso dizer que tudo nesta vida é ruim, porque senão eu corro o risco de ser ingrato ao Deus desta vida, ao Deus deste mundo. O Deus que cuida de tudo, o Deus que tem tudo nas tuas mãos. Você lembra de Jó? O diabo sobe lá, desce. E Deus disse: olha, tira, vai lá, mexe em tudo, mas não mexe na vida dele não. Esse episódio de Jó nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem um controle de tudo.
Significa dizer que se eu tomar birra desta vida, eu posso desonrar o Senhor. Se eu começar a ter ódio desta minha existência terrena, eu posso deixar de glorificar a Deus. E se eu amar essa existência com toda a minha força, eu posso também cometer o erro de cair nas idolatrias. Então eu preciso agir como Paulo agiu, entender que há algo incomparável, mas entender que nesta vida Deus pode e deve ser glorificado através das minhas ações. Então, a hora de partir não é você que decide. Porque Deus sabe o que Ele tem para fazer na sua jornada, na sua trajetória. Amém? Às vezes você chegou aqui cansadinho, moidinho pela vida. Você talvez esteja nesse estado, num estado crítico. Mas deixa eu te dizer, é muito egoísmo você desejar algo que é incomparavelmente maior, sendo que tem muitas coisas para que aconteçam através da sua vida nessa terra. Deus sabe o momento que você vai viver o incomparavelmente melhor. Antecipar ou querer antecipar a sua ida demonstra que você não está glorificando a Deus na terra. Que você não glorifica a Deus através daquilo que você precisa desempenhar nesta vida. Demonstra também que você está buscando um escape, um tipo de fuga à cruz, fuga ao sofrimento. E um crente não pode fugir do sofrimento, porque se ele foge do sofrimento, ele foge de Cristo. Porque a nossa vida é o sofrer por Cristo. Não tem como você fugir do sofrimento por Cristo e glorificar a Cristo, fugindo disso. Por isso, trabalhe com intensidade para o Senhor. Dê o seu melhor a Deus. As pessoas murmuram tanto de tudo que fazem em nome de Deus e para Deus. Chega o momento de nós nos arrependermos de tanta murmuração daquilo que a gente faz para Deus, daquilo que a gente faz na igreja, daquilo que a gente vive na família. A gente reclama tanto dessa vida. Essa vida não pode ser comparada com a futura. A nossa esperança é a futura, mas o governo desta vida está nas mãos do Senhor, não está nas mãos do diabo. Se você tem tanto ódio a esta vida, você está dizendo que quem governa esta vida é o demônio, e não é. Quem governa as nossas vidas aqui é o Senhor Jesus Cristo. Então você não pode ter ódio daquilo que você vive aqui. É claro que não se compara àquilo que você vai viver lá. Você está me compreendendo? Paulo, quando escreve, ele tem um propósito de ação de graças pela dádiva do apoio que os filipenses deram para ele. E abordava também, ele queria abordar alguns problemas. É um tipo de encorajamento de dentro da prisão. Um estado de ânimo irrepreensível, de uma alegria de ação de graças. Meu Deus, glórias a Deus por isso. Um estado de ânimo irrepreensível de Paulo. O tema da carta aos Filipenses é alegria indizível. Alguém preso, alguém amarrado. É claro que ele queria sair dali, mas ele tinha um sentimento por Cristo que o consumia de tal forma que ele tinha um estado de ânimo que era irrepreensível, o estado de ânimo de Paulo. Paulo também celebra uma calorosa amizade entre ele e os filipenses, uma parceria. Essa carta poderia ser dita da seguinte forma: estamos juntos. Paulo poderia dizer para os filipenses: Filipenses, estamos juntos. Estamos juntos. Os filipenses poderiam dizer para Paulo: Paulo, estamos juntos. Não é assim? O tamo junto.
É uma celebração de parceria. Essa carta também, ela coloca o sacrifício de Cristo como parâmetro para o serviço cristão. Como assim? O serviço cristão tem como critério o sacrifício de Cristo. Assim como na carta aos Efésios descreve que o parâmetro do relacionamento conjugal, o homem em relação à mulher se compara com Cristo se sacrificando pela igreja, e a mulher, como a igreja é para Cristo, se tornando submissa. Nesta carta, é quase o mesmo parâmetro, o sacrifício de Cristo como parâmetro para o serviço cristão. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, amado irmão, camarada. Você só vai conseguir desempenhar alguma coisa para o reino de Deus se o que você desempenha tem como parâmetro o sacrifício de Cristo. Cristo foi cuspido. Cristo foi acusado de expulsar demônio por Beelzebu. Cristo não teve honra na sua própria casa. O que você está esperando do Evangelho? O que você está esperando? Honrarias, merecimento, títulos honoríficos. Endeusamento, idolatria. Você está esperando essas coisas? Esquece isso. O parâmetro do serviço cristão é o sacrifício de Cristo. Só olhando para o sacrifício de Cristo você vai entender melhor a vida cristã. Porque enquanto você vive a vida cristã como se você tivesse que receber alguma recompensa, você vai sofrer muito. E aí a gente sofre. No próprio capítulo 4, Paulo diz, olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, aprendi a ser honrado, a ser desonrado, aprendi a viver com pouco, com muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa carta tinha características especiais. Capítulo 2, versículo 5 ao 11, fala daquilo que o Tiago cantou, o hino da humilhação e exaltação de Cristo. Só que ele cantou baseado no texto de Colossenses. A supremacia de Cristo. No capítulo 2, versículo 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Um hino de humilhação e exaltação de Cristo. Bom, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 26, nós temos algumas questões. Paulo começa contando que as coisas não estavam fáceis para ele. O sofrimento dele nas mãos de Roma, ele vai descrevendo ao decorrer do versículo 12, contribuiu para o progresso do Evangelho. O sofrimento, ele tem algum meio, algum fim, tem algum objetivo.
Às vezes a gente não entende por que passa por tantas circunstâncias. Mas Deus sabe de tudo. O sofrimento de Paulo redundou no progresso do Evangelho. Só que o fundamento do regozijo de Paulo não eram as circunstâncias. Se você quer ser cristão e você quer se regozijar conforme as circunstâncias, esquece. Procure outro lugar. Não é o lugar para ser cristão. Desta forma não vai funcionar para você. Se você busca regozijo em situações favoráveis a você, o cristianismo não é para você. Passou que palavra dura? A igreja vai continuar assim, desta forma. E Deus vai acrescentar pessoas com o evangelho dessa forma pregado, assim como Ele tem acrescentado. Viver ou morrer significa Cristo. Às vezes você diz, eu quero morrer. Por quê? Para você morrer é se livrar do sofrimento. É tipo como um escape. Só que essa carta é categórica ao nos ensinar que viver ou morrer é Cristo. Não adianta você falar que quer se livrar desse corpo para deixar de sofrer. Porque quando você diz que quer se livrar desse corpo para deixar de sofrer, você não entendeu que a vida cristã é sofrer por Cristo em vida. Aí é mole para o Vasco. É fácil. Simplesmente eu morro prematuramente, conforme o meu desejo, vamos dizer assim. Evito de passar por todo discipulado. Evito de ter que suportar os meus irmãos. Eita glória! Eu evito de qualquer tipo de problema. E tem gente que é assim, pastor, não gosta de problema. Detesto problema. As pessoas, quando vão ficando mais idosas, elas vão fugindo de problema. Quando você é mais novo, você se envolve em vários projetos. Projeto. Quando vai ficando mais velho, você vai falando assim, tira o meu nome dessa diretoria, tira o meu nome daqui, tira o meu nome daqui. Não quero problema, não quero cartório, eu não quero justiça, eu não quero nada. E eu também não quero fazer a obra de Deus. Eu não quero mais nada. Isso é uma concepção errada do cristão. Achar que eu tenho que me livrar desse corpo. Não, a minha concepção, a nossa concepção tem que ser a seguinte. No dia que tudo que eu tenho que fazer foi feito, Jesus pode me levar. Mas enquanto eu tenho uma missão aqui, e esse era o sentimento de Paulo, ao mesmo tempo que ele dizia assim, eu quero ir embora. Ele dizia, meu Deus, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda pelos filipenses. Por quê? Porque para Paulo o evangelho é viver ou morrer com Cristo. Para muitas pessoas, o evangelho é só morrer. Glória a Deus, aleluia, eu vou para a glória. Jesus, volta logo. Morrer, eu quero partir logo, eu quero encontrar com Jesus Cristo. Você não entendeu o evangelho. Você dicotomizou o evangelho em duas coisas, morte e vida. Você cometeu um grande erro. Talvez um local adequado para esse tipo de pensamento é, pare de sofrer. Você não vai ter o prazer de dizer, eu sou a Ibadel. Porque na Ibadel você vai encontrar sofrimento, às vezes. Vai encontrar gente que vai se bicar para você, que não vai te cumprimentar. Você vai encontrar essas coisas que você vai dizer assim, Jesus, volta logo. É só quem gosta de evitar o sofrimento, ou seja, gosta de evitar Cristo, é que vai dizer, eu sou Ibadel, eu sou a fulano, eu sou Beltrano. Não tem como você dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque esse tipo de afirmação, são afirmações de pessoas que não entenderam o que é a vida cristã. A vida cristã é padecer por Cristo e padecer pelo próximo.
Pastor, você está dizendo como se nunca tivesse passado por nenhuma situação. Meu irmão, toda segunda-feira eu passo por esse conflito. De pedir, Deus, me leva logo. Aí na terça eu digo, não, Senhor, não quero ir. É normal. É normal. É um conflito que vem rápido. Eu fiz uma pesquisa com alguns amigos, esse conflito vem para todos os pastores. Na segunda-feira. Mas Deus é tão misericordioso que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela terça de manhã. Viver ou morrer significa Cristo. Paulo lamenta o fato de estar preso ao corpo por mais tempo do que ele gostaria. E ele suspira o quê? Ai, meu Deus, eu quero ser liberto desse corpo. Ai, Jesus, eu quero um corpo glorificado. Jesus, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o estado intermediário, aguardar a tua vinda e ficar descansando, dormindo, quietinho, sem ninguém me ligar, me chamando para ir para o evangelismo, sem ninguém me convocar para fazer missões, sem ninguém me convocar para a assembleia da igreja. Coisa chata é a assembleia de igreja. Eu não quero me envolver com o problema de ninguém, eu não quero saber de ninguém. Finge que eu estou morto, não me liga, diga que eu não estou, por favor. Jesus, volta logo e me carrega. Todavia, em sua obediência à vontade de Deus, ele declara que está pronto tanto para uma coisa quanto para outra. Estou pronto para a vida e para a morte. Porque Cristo é viver e morrer. Eu estou pronto para a vida e para a morte, porque tanto na vida ou na morte, o meu projeto é glorificar o nome do Senhor. E se eu fujo da vida, se eu fujo da minha missão, eu não vou glorificar Deus. E quantos estão fugindo da sua missão? Que o Espírito Santo restaure hoje na sua vida. Não fuja da tua missão, meu querido irmão, em nome de Jesus. Não faça como Jonas. Não, por que eu estou pedindo para você não fugir? Porque não vai adiantar você fugir, você vai ter que parar em Nínive. Por que eu estou falando para você não fugir? Porque não adianta, o Senhor vai te catar, a baleia vai te cuspir, e você vai parar em Nínive. Por que não foi para Nínive há mais tempo? Miserável. Como diz meus irmãos da Bahia. Para que eu tenho que sofrer além do que eu já sofro? Eu vou para Nínive logo. Não quero sofrer mais do que eu já sofro. Essa vida não se compara com a futura, mas eu não posso odiar essa vida, porque nesta vida Deus manifesta o amor dEle. Nesta vida Deus manifesta o cuidado dEle. Nesta vida, na missão, Deus me guarda. Deus prova pela graça comum. Usando situações por uma graça poderosa que Ele cuida de mim. Quando eu estou com dor de cabeça, por exemplo, eu descobri um remédio agora chamado Naratrim. E quando você toma um remédio, você glorifica a Deus. Você sabia disso? Porque Deus que deu inteligência para aquele cara fabricar o Naratrim. Uma vez uma pessoa disse assim, pastor, eu não vou procurar o médico não para a glória não ir para o homem. Eu disse, cara pálida, quem disse para você que se você procurar o médico, a glória vai para o homem? A glória vai para Deus, porque a graça comum de Deus ajuda aquele homem a fabricar aqueles remédios lá. Ou você acha que o avião que você anda foi uma inteligência autônoma de Deus? Não. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão precioso, que a graça comum dele age na humanidade ao favor do povo dele e a favor de quem não é povo. Deus abençoa todo mundo com a sua graça preciosa, e a gente precisa glorificar a Deus através dessas coisas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Lá em casa eu oro com os meus filhos, e digo, filho, vamos sair, vamos para a escola. No caminho a gente fala, Senhor, muito obrigado pelo todinho. Por quem fabricou o todinho? Amém. Meus filhos amam o todinho. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado por Santos Dumont, por ter fabricado o avião, porque a missão na Terra acelerou tanto. Senhor, muito obrigado por Zuckerberg, aquele cara que inventou o Facebook. Porque, embora a rede social não seja tudo de bom, eu entendo que a missão do Evangelho acelerou muito através das redes sociais. Então, cria um clima de gratidão pela ação comum de Deus na vida. Cria um clima de ação de graças na sua história, na sua jornada, meu querido irmão. Antes de você levantar e ficar murmurando contra tudo e contra todos, agradeça a Deus até pelo governo mau que se levantou na nação, porque Deus usa o governo mau para julgar o seu povo, que às vezes deixou de orar, deixou de evangelizar, deixou de cumprir o seu mandato público na terra. Agradeça até pelo governo ruim. É claro, e depois vote para tirar ele de lá. Mas a priori você agradeça. Você diga, Deus, muito obrigado por esse governo que foi ruim, que acabou com muitas coisas, porque através disso, através desse sofrimento, eu orei mais, eu comecei a orar mais, porque ambientes de muita prosperidade, os Estados Unidos é prova disso, as pessoas esquecem de Deus. Deus, Ele usa um governo, Ele permite que um governo mau atue, para fazer com que o povo dele se ajoelhe e diga, meu Deus, não há outro Deus dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Meu Deus, faça alguma coisa, porque você imagine uma nação com tudo pungente, tudo correndo bem, e o Brasil estava assim, de 6 em 6 meses, troca de carro, viagens em excesso, podendo ou deixando de poder, trocou a cozinha no ano, a irmã trocou também, aí tem que trocar depois de 3 anos, para a disputa. Começou a ter um descontrole com a questão, né? As pessoas perderam o controle de tudo. As pessoas deixam de congregar quando estão com um salário muito alto. As pessoas deixam de congregar quando compram chácara. Eu tenho um amigo que é pastor no litoral, quando um membro da igreja diz assim, pastor, eu comprei uma casa de praia para a igreja. Ele diz, isso não é para a igreja, não. A pior desilusão de um pastor em Fortaleza, um amigo meu me falou, é quando o membro disse que comprou uma casa de praia. Você pode esquecer que esse cara não vai pisar na igreja. Vai uma vez ou outra para entregar o dízimo, assim, para esfregar o dízimo na cara do pastor. Meu irmão, em nome de Jesus, pense bem antes de você comprar uma chácara. Pense bem antes de você comprar uma fazenda, uma casa de praia. Pense bem antes de você fazer qualquer coisa. Às vezes está se devotando muito a esse mundo. Isso também não glorifica o nome do Senhor. Não despreze essa vida, mas não se devote completamente. Não tenha ódio por essa vida, porque essa vida é a vida de Deus. Mas não despreze a ação do Senhor, reconheça a graça do Senhor, aprecie a bondade do Senhor através da obra criada, aprecie a bondade do Senhor quando você vai numa cachoeira e você diz, meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que ar fresco. Você já parou para glorificar a Deus diante dessas situações? Tem gente que consegue murmurar até frente ao mar. Olhando aquele mar maravilhoso, a pessoa consegue lembrar da esplanada dos ministérios. Eu digo, miserável, esquece, contemple a obra da criação de Deus e glorifique a Deus, olhando esse mar lindo, esse mar maravilhoso. Aprecie as bênçãos do Senhor, mas não se prenda totalmente a essas questões aqui. Porque senão você vai esquecer que tem algo incomparavelmente melhor do que isto aqui. Não devemos odiar a terra, exceto no que ela tem, ou que ela nos sugere em relação ao pecado. Bom, eu queria extrair aqui 4 lições, somente do versículo 20 ao versículo 24, que vai falar sobre a vocação entre a terra e o céu. Primeiro, versículo
20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A vida cristã, ela é o engrandecimento de Cristo, seja pela vida ou pela morte. Sua vida ou morte é secundária. Sua vida ou morte é secundária mediante o seu desejo de ver Cristo sendo honrado ou na sua vida ou na sua morte. Pastor, como eu vou vencer esse dilema entre a vida e a morte? É simples. A vida e a morte é secundária. A vida e a morte é secundária. O que é primário? Cristo ser glorificado na vida e na morte. Porque se você colocar uma coisa ou outra como primária, você não vai conseguir glorificar Deus nesta vida, e não me diga que você está esperando uma vida lá na frente. Porque se no seu corpo presente você não glorifica a Deus, você não consegue me enganar dizendo que você espera a ardente glória que há de vir. Eu só consigo ter uma expectativa do reino futuro a partir do momento que eu consigo glorificar a Deus no reino presente. Eu só consigo ter uma expectativa infinitamente melhor do que me aguarda lá na frente se agora eu digo, glorificado seja o nome do Senhor. É a pior mentira que o ser humano diz quando ele fala, eu quero ir embora, porque eu quero glorificar a Deus. Não. Você não quer ir embora porque você quer glorificar a Deus, você quer ir embora porque você quer fugir do sofrimento. Esse texto é profundo. Eu não quero ir embora porque eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ir embora porque eu não aguento mais pagar boleto bancário. Eu não aguento mais levar patada de marido, de mulher. Eu não aguento mais levar patada de irmão. Eu não aguento mais levar patada do chefe. Eu não aguento mais os noticiários negativos. Não. O primário não é nem a vida e nem a morte. O primário é o que você faz com a vida e o que a sua morte representou para a glória de Deus. A sua morte glorificou a Deus e a sua vida glorificou a Deus. É isso que importa. Vida e morte não é o primário. Por quê? Porque na sua vida você pode ter tantos dissabores, que você pode até deixar de agradecer a Deus. E quando você deixa de agradecer a Deus nessa vida, você não tem prazer na vida futura. O prazer pelo futuro se dá com uma vida que glorifica a Deus no presente. Uma vida que é toda voltada para a glória de Deus. É uma paixão pela glória de Deus. Esse texto aqui de Paulo nos ensina a paixão pela glória de Deus, seja na vida, seja na morte. O objetivo poderia ser alcançado pela extensão da vida dele, ou seja, vivendo mais. Mas o seu objetivo também poderia ser alcançado pela morte. Então, nem vida nem morte, Cristo. Repete comigo, nem vida, nem morte, Cristo. Segundo, viver é Cristo, morrer é lucro. Versículo 21 diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo era a razão de viver de Paulo. Então, quando Cristo se torna a minha razão de viver, embora eu passe muitas dificuldades aqui, eu não fico nessa loucura de querer ir embora logo. Eu sei que tem algo melhor e maior para mim, mas quando Cristo é tudo para mim, o meu desejo é o seguinte, cara, eu preciso cumprir minha missão. Eu sei que eu tenho algo melhor lá para mim, mas eu tenho que cumprir minha missão. Paixão pela glória de Cristo torna as nossas motivações insignificantes. E as nossas motivações são muito erradas, gente. A todo momento a gente se pega com a motivação errada. A todo momento nós nos pegamos com motivações que não é a glória do Senhor. Morrer para Paulo era lucro. Passar desta vida não era uma perda.
pois o levaria a uma maior experiência com Cristo e de sua bênção. Só que ele tinha algo muito maior. Mas o viver para ele era Cristo. Eu quero te desafiar nessa noite, que a sua vida presente seja o viver para Cristo. Pare de pensar somente lá. Lá é o seu objetivo, lá é a nossa mensagem, lá é a nossa esperança. Mas você está pensando tanto no futuro, para se livrar do sofrimento presente, que você não está glorificando a Deus no presente. Comece a viver Cristo hoje, glorificar Cristo hoje, porque Deus vai acender uma paixão verdadeira pelo futuro. A paixão que nós temos pelo futuro, às vezes, não é verdadeira. Tudo mentira. Quero ir para o céu, quero ir para o céu. Tudo conversa. Fica doente, me dá saúde, arruma alguém para me curar. Gente, isso é tudo conversa fiada. Vamos rasgar o verbo? Conversa fiada. A pessoa não tem prazer nenhum por Cristo, pela glória de Cristo. Quer se livrar, para se livrar de alguma coisa. Agora, viva Cristo. E como é que eu vou viver Cristo? Aí que está. Como é que Cristo viveu? Como é que ele viveu? Você lembra do capítulo 2? Da humilhação e exaltação dele? Assim é um cristão. Ele é humilhado na terra e exaltado juntamente com Cristo, nas mais altas alturas, nas regiões celestiais. A exaltação do cristão não é aqui. Aqui ele é humilhado. O cristão aqui é humilhado. Assim como Cristo foi humilhado aqui. Exaltação é glória futura. Agora, o que mais me impressiona é que a humilhação presente preencheu o coração de Paulo. Você só vai entender o Evangelho quando a humilhação presente, por ser de Cristo, por fazer parte de Cristo, te preencher. Mas enquanto a humilhação por Cristo e com Cristo, aqui nessa terra, te trouxer um sentimento negativo, você não entendeu o que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro, ele desejava tanto subir quanto ficar, porque ele tinha uma missão ainda. Versículo 23, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo. Ó Senhor, restaure nosso ministério. Ó Senhor, restaure o desejo por Tua glória. Ó Senhor, restaure o nosso desejo pela missão. Ó Senhor, restaure o nosso desejo pela evangelização. Ó Senhor, restaure a alegria da salvação. Senhor, nos levanta nessa noite. Você está orando só, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas você está esquecendo de orar, Senhor, restaure o vigor pela missão da minha alma. Ore, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a sua oração principal. Mas enquanto vida, você não pode deixar de orar dizendo, Senhor, o que eu tenho feito para a Tua casa? O que eu tenho feito na Tua obra, a não ser murmurar, a não ser reclamar? Senhor, restaure em mim. Não deixe que eu fique com ódio dos meus irmãos. Não deixe com que eu fique com ódio da igreja. Não deixe com que eu fique com ódio da evangelização. Senhor, levanta-me. Restaura-me, Jesus. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. E Deus vai me tirar somente quando Ele fez por mim, através de mim, tudo aquilo que Ele tinha para fazer. Então, enquanto isso, eu vou dizer, graças a Deus, aleluia. Na dificuldade, aleluia, graças a Deus. No momento difícil, graças a Deus. Não tem dinheiro, Jesus, muito boleto para pagar amanhã. Glorificado seja o nome do meu Deus.
Paulo disse aqui nos versículos anteriores que ele não foi envergonhado em momento nenhum. O dilema de Paulo é que Paulo tinha muito trabalho. Esse era o dilema de Jonas. Senhor, o Senhor está me mandando para Nínive. E olha que Filipenses era, estamos juntos. Está lembrado? Nínive era um lugar meio complicado para a missão. Mas Filipenses era o tamo junto. Ele desejava tanto subir. Mas ele não era tão egoísta a ponto de querer subir e abandonar aquilo que ele tinha que fazer aqui na terra. Não seja egoísta ao ponto de pedir para que o Senhor volte, para fazer com que você não passe por tudo aquilo que você precisa passar na terra. Não seja egoísta dizendo, Senhor, me tira daqui, sendo que você tem tantas coisas para fazer. Não dê cabo à sua própria vida. Você está sendo egoísta. Você está se escapando. Saiba que Deus vai te dar graça para enfrentar a vida. Olha aqui para mim. Olha no meu olho. Deus vai te dar graça para enfrentar a vida. Já viu aquele repórter do Bom Dia Brasil? O que ele fala, Gisele? Segunda-feira? Coragem. Segunda-feira. Coragem, segunda-feira, a graça do Senhor está comigo. Todas as vezes que eu estou passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, eu olho para o espelho e digo, Michel, Deus é contigo. Michel, Deus é contigo. Todas as vezes que eu estou passando uma luta que quer me tragar, que quer me consumir, eu sei que essa luta passa por sua vida também, porque eu sou igual a você, comedor de arroz e piqui, e frango caipira, que minha mulher gosta muito. Todas as vezes que eu passo por muita aflição, eu não sou melhor que você em nada, mas eu tenho aprendido uma coisa. Eu estou dirigindo, eu digo, Michel, Deus é contigo. Não é declaração de confissão positiva, não. É você ter convicção de quem você serve. Ter convicção do teu Deus. Paulo tinha essa convicção, meu querido e amado irmão. Eu preciso ter essa convicção. Essa carta, eu queria trazer algumas implicações finais para a carta e outras implicações para o texto. Para a carta, Paulo nos desafia a viver o padrão de Cristo, humilhação e exaltação. Paulo nos desafia a viver o padrão de Cristo. Parecer com Cristo. Tornar-se mais parecido com Ele no sofrimento de sua morte, no poder da sua ressurreição. Eu nunca posso deixar de entender a morte e ressurreição. E as implicações do texto. Ficar ou partir é o dilema, mas Cristo é o benefício tanto na vida quanto na morte. Diga amém por isso. Ficar ou partir é o dilema, mas Paulo nos ensina que Cristo é o benefício na vida, incomparavelmente na morte, mas ele não deixa de ser o benefício nosso na vida. Eu não posso perder o prazer de viver, porque o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, o viver é Cristo, o morrer é incomparavelmente melhor. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, embora o futuro seja incomparável, o presente é Cristo. Então, Cristo está na sua vida, na sua jornada. Não reduza a sua vida às suas realizações. Não reduza a sua vida àquilo que você não conseguiu fazer. Cristo é a nossa vida, meu querido irmão. A indiferença quanto à vida é grave. É claro que a indiferença quanto à morte é muito mais grave. Mas a indiferença quanto à vida é grave. Nós vivemos numa geração de pessoas perturbadas. De 10 palavras que uma pessoa fala, 11 são palavras ruins. O desprezo pela vida faz com que Cristo deixe de ser glorificado através dela. Então não despreze sua vida. Glorifique a Deus por cada coisa.
nem tudo dá certo nas nossas vidas, mas glorifique a Deus por tudo que está ao seu redor e você não está enxergando. Olhe para os seus filhos lindos e diga: Senhor, muito obrigado pelos meus filhos. Acorde, dê um abraço no seu filho e diga: Senhor, muito obrigado, porque tem uma mãe lá em Goiânia hoje, de luto. Vai tomar café com a sua família e glorifica a Deus. Se o café estiver escasso, se o café estiver mais xoxundinho, com pão de queijozinho, com queijinho de Minas, se tiver só o café com um biscoitinho, glorifica a Deus, porque é a oportunidade que você tem de conversar com o seu marido, conversar com a sua esposa. Glorifica a Deus através da sua missão. O morrer é melhor para mim, mas para vocês é melhor que eu esteja vivo. Esse é o pensamento de Paulo. Morrer é melhor para mim, mas viver é melhor para os filipenses, porque Paulo tinha muito ainda a doar. Morrer é melhor para o Murilo, mas o viver é melhor para a missão que Deus tem na vida dele. Morrer é melhor para ele, mas o viver é melhor para aquelas pessoas que vão ser beneficiadas com a missão dele. Vocês entenderam o teor dessa carta? Tira todo nosso egoísmo. Cristo é o benefício na morte e na vida. Se Cristo está conosco, Ele nos abençoará na vida e na morte, de modo que ambas sejam favoráveis e desejáveis para nós. Nosso desejo é ver Deus e nos alegrarmos à sua vista. Mas enquanto nós não o vemos pessoalmente, nós nos alegramos com a oportunidade que nós temos de poder servir os nossos irmãos. A oportunidade que eu tenho de poder pregar aqui nesse púlpito. A oportunidade que nós temos de poder servir a Deus e ao próximo. Que essa alegria te faça, que te constitua uma pessoa grata a Deus. O desafio para você é, meu irmão, quais são os níveis de ingratidão que tem tomado conta da sua vida? Em quais áreas da sua vida você tem sido ingrato? Como é que está o culto de ação de graças diariamente na sua vida? Os problemas tiraram de você a sua percepção de Deus no mundo. Os problemas tirou de você a percepção de um Deus gracioso que tem usado circunstâncias para te abençoar, usado pessoas para te abençoar. Quantas pessoas Deus tem colocado a seu favor? Isso é graça comum. Quando Deus pega uma pessoa e coloca na sua frente e te dá um emprego, quando Deus pega uma pessoa e te abençoa, te promovendo, isso é graça comum de Deus. Pare para agradecer pela graça comum nesta vida. Você não me engana e muito menos a Deus. O desejo de partir não é paixão pela glória. O desejo de partir é um escape do sofrimento. Se você está querendo fugir do sofrimento, você está fugindo de Cristo Jesus. A paixão pela glória te leva a não amar essa vida, mas não odiá-la. Porque essa vida é a vida que Deus preparou para você, para que no futuro você encontre uma vida muito melhor, um lugar onde não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento. Aqui é a nossa peregrinação. Aqui é o momento onde nós estamos nos sendo preparados, forjados pedagogicamente para irmos para a Nova Jerusalém. Essa peregrinação foi difícil para Israel, mas ela não é difícil para a igreja, porque Israel carecia de alguma coisa que nós temos. Nós fomos reaproximados, reconciliados com Cristo Jesus, através da sua justiça suprema. Significa dizer
que nessa peregrinação eu posso sofrer, eu posso passar por muitas dificuldades, mas eu tenho um Deus, e esse Deus eu tenho livre acesso a Ele. Eu posso chegar diante do trono da graça e dizer: meu Deus, meu Pai, aqui estou.